Oi pra você, hoje eu começo uma nova série, que não é tão diferente assim, porque eu trago aqui no canal as coisas sobre as quais eu já li ou sobre aquilo que eu tô lendo. Então, eu vou fazer uma série, ainda não sei quantos vídeos vão ser, provavelmente 4 ou 5, para falar sobre tabus. Essa palavra polinésia que vem do tapu, que significa sagrado ou proibido. Então, a gente começa falando sobre sangue menstrual ou a menstruação em si. Ao longo da história da humanidade, muitas populações vendiam a ideia de que o sangue menstrual não só era impuro, mas como também era venenoso, do tipo que uma gotinha só e tu ia de arrasta para cima. No livro sagrado dos cristãos está escrito assim, em Levítico: quando uma mulher tiver sangue saindo do seu corpo, sua impureza durará 7 dias. Quem nela tocar ficará impuro até a tarde. E aqui eu vou abrir um parêntese porque não especifica. Até tarde é até as 4, até as 6, até as 7 da noite. Quão tarde tu vai ficar impuro? Não tá dizendo lá. Mas continuando. Aquilo que ela tocar, se deitar ou sentar, se tornará impuro também. E eu não sei se vocês já leram O Diário de um Banana, assim, é um livro que fez muita graça na minha vida, eu adorava. E tem uma parte lá da história que tem um queijo que caiu no chão da quadra e ficou ali mó tempão. E todo mundo que tocava aquele queijo ficava, a partir daquele momento, com um toque de queijo. E ninguém se aproximava dessa pessoa, porque ela era considerada suja ou impura. Eu não sei se foi plágio, mas é uma ideia que combina bastante. Será que quem escreveu a Bíblia leu O Diário de um Banana antes? Será que ele teve um vislumbre assim, pensou, vou usar essa ideia aqui? Ou será que foi o contrário? O cara que escreveu O Diário de um Banana simplesmente achou de bom tom pegar o toque do queijo na ideia da menstruação? Bom, Plínio, que viveu no primeiro século do calendário greco-romano depois de Cristo, ele era um filósofo e naturalista. E aí, no livro de história natural dele, ele também estava com essas ideias. Assim. E ele dizia o seguinte: uma gota de vinho, uma gota de sangue pode azedar o vinho. Mas eu me pergunto, o que passa na cabeça de uma pessoa para achar que é ok pegar uma gotinha de sangue, ir lá, tacar no vinho e falar, será que tá azedo ou ainda tá bom pra gente beber? Não faz sentido. E aí ele falava que as sementes secariam, os frutos, maduros ou não, cairiam das árvores frutíferas, as plantas secariam, morreriam, o que é uma mentira, porque eu já testei. Na real, se você der uma olhada, o cabelo do Francisco Ferdinando tá enorme. Ele falava que essas plantas iriam se tornar estéreis e, de novo, eu reguei algumas das minhas plantas com uma aguinha ali com sangue menstrual e, mano, deu 10 de 10. Não fica nem com cheiro, nem com nada, e elas ficam muito mais fortes e muito mais viçosas. E aí, ele fala também que o fio do aço seria perdido caso uma gota de sangue encostasse. Ou seja, não importa o quanto tu amolou a sua faca, se você chegar perto do sangue menstrual, você não vai conseguir cortar absolutamente nada. Ele também fala que uma gota seria o suficiente para primeiro enlouquecer um cachorro e depois fazer ele de arrasta para cima, e que o marfim perderia o brilho, que o ferro e o cobre se tornariam oxidados imediatamente após o contato. Ou seja, uma senhora de uma pira. Bom, muitos séculos passaram e nada mudou aparentemente, porque até 1920, se você quisesse fazer um permanente no cabelo, você não podia fazer se você tivesse menstruado. Pelo menos é isso que as pessoas diziam, que o seu cabelo não ia ficar enroladinho caso você estivesse naqueles dias do seu período. Sabe uma outra coisa que você também não poderia fazer? Bom, se você quisesse produzir ópio,
na cidade de Saigon, antiga Ho Chi Minh, no Vietnã, você não ia estar podendo. Ah, meu sonho de vida era produzir derivados do ópio. Não vai rolar. Porque eles não empregavam mulheres, porque mulheres menstruavam e a droga proveniente do ópio ia ficar ruim caso você fosse uma pessoa que menstrua. Então, só ia rolar de você produzir ópios e derivados em Saigon se você tivesse pinto. E uma coisa que ainda rola, né, nos dias de hoje é que toda propaganda de absorvente vem lá que você vai se sentir protegida, você vai ter uma sensação de frescor, de liberdade e que você também não vai precisar ficar com vergonha porque ninguém vai saber, vai ser algo super sigiloso. A pergunta é, por que de acho uma coisa que 4 bilhões mais ou menos de pessoas na Terra vivem não é um bagulho normal? Por que as propagandas sobre menstruação são sempre como se fosse uma coisa muito errada ou estranha, que você precisa se envergonhar e que você precisa de fato esconder? Sendo que, gente, quase mais da metade da população mundial menstrua. No livro Inventando o Sexo, o historiador Thomas Laqueur vai trazer os escritos do filósofo e médico Areteu, que vivia na Capadócia. Nesses escritos, Areteu diz que a melancolia, tristeza e sentimentos intensos são provenientes do sangramento e não do corpo no qual você está. Ele fala isso porque naquela época era muito normal que homens tivessem hemorroidas e sangrassem pelas hemorroidas, assim como as mulheres sangravam. Então a comparação aqui não existia. Aquilo que ele descrevia é que era normal você ter esse período de melancolia durante seu período de sangramento. E show. Ou seja, existe uma possibilidade de que Platão e Aristóteles, tendo sangramento hemorroidal, também tivessem TPM. Mas vamos falar da coisa fisiológica aqui, propriamente dita. Eu preciso que você segure na minha mãozinha por uns 5 minutos mais ou menos. Eu juro que você não vai se arrepender. A menstruação, ela é dividida em 3 fases, mais ou menos, que estão ali muito intimamente ligadas a variações da quantidade de hormônio que a gente tem circulando no nosso corpo. A primeira fase delas é chamada fase folicular. Ela começa no primeiro dia de menstruação e aí você conta mais ou menos de 10 a 14 dias. Lembrando que o ciclo de pessoas que menstruam pode ir de 21 dias até 35, sendo uma média de 28. Então, varia pra caramba. O que acontece aqui, durante a fase folicular, é que o seu ovário, mais especificamente, umas bolsinhas que estão dentro do ovário, estão sendo estimuladas por um hormônio que saiu lá da sua glândula que está no cérebro, chamada hipófise. Essas bolsinhas, na verdade, são os folículos e dentro deles é que estão os óvulos. Eles ainda não estão maduros e eles vão ser estimulados por esse hormônio que saiu da hipófise. Esse hormônio se chama hormônio do folículo estimulante. Não sei quem escolheu esse nome. E esse hormônio ele vai fazer uma dessas bolsinhas, né, esses folículos crescerem. E ao crescer, eles começam a secretar um outro hormônio chamado estrogênio. Esse estrogênio, ele sai desse ovário, vai passar pelas trompas e vai chegar ao útero. E no útero, ele vai estimular um tecido que está ali no útero a proliferar. Ele vai ficar mais gordinho, vai ficar mais denso, vai ter também um pouco mais de vasos. Esse tecido é o endométrio. E nele é que a gente vai ter o embrião ali sendo colocado, caso a gente tenha aí uma fecundação. O hormônio, ele continua estimulando o folículo. E aí a gente vai ter um pico de estrogênio bem próximo da ovulação. E essa vai marcar a nossa segunda fase,
né? Aí o óvulo, ele vai sair dali do ovário, vai passar pelas trompas, né? Bom, esse corpo que ficou ali agora vai ter outro nome, ele não se chama mais folículo. A identidade dele muda para corpo lúteo. E aí ele vai secretar um outro hormônio, né, que é a progesterona. Mas ele vai secretar isso a partir de um outro hormônio que também vai sair lá da hipófise para chegar até ele, que é o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai estimular o que antes era folículo, que agora virou corpo lúteo, a produzir progesterona. E aí a gente vai para a nossa terceira fase, que é a fase lútea, que vai durar mais ou menos de 12 a 16 dias, a depender da pessoa. E aqui uma curiosidade aleatória que eu adoro é que esse embrião, se existir, ele vai secretar enzimas muito parecidas com as enzimas digestivas que a gente tem no estômago, para escavar a parede desse endométrio e se implantar de fato. Eu acho isso muito maneiro. Mas voltando, caso não haja embrião nenhum passando esse período de tempo, a gente vai ter a descamação desse tecido da parede do útero, o que gera as nossas famosas e famigeradas cólicas menstruais. Porque aquele corpo lúteo, ele foi definhando, né? Ele foi diminuindo e secando, passando a produzir cada vez menores quantidades de estrogênio e de progesterona, fazendo com que o endométrio ele não receba mais o estímulo que recebia até então, para manter ali a receptividade para a implantação. Isso tudo resulta no tema do nosso vídeo hoje, que é a famigerada menstruação. Mas tudo isso, se você menstrua, você já deve saber. O interessante desse vídeo aqui para pessoas que menstruam é o seguinte: é você saber conseguir manejar melhor a tua vida a partir de todas essas mudanças hormonais e as consequências dela no nosso corpo, porque a gente muda fisicamente, psicologicamente, a gente fica com tesão, às vezes em dias específicos assim absurdos, o humor muda pra caramba, os picos de energia que a gente tem também são muito diferentes. Então, se você puder, organize a sua agenda de acordo com o seu ciclo menstrual, de 10 a 14 dias. Terminou ali a menstruação, esse é o período que você destrói muro, constrói casas, pega 2 plantões, um em seguida do outro, faz faxina na casa toda, se bobear, dá rolê, tem aula, pega aquele treino, aquele cardio ferrado de manhã. Esse é o momento de 10 a 14 dias, ele terminou a menstruação, tu vai pegar tudo que precisar de mais energia. Por quê? Porque a gente tá mais alegre, mais motivado, mais otimista, com muito mais energia. Nessa primeira fase, tanto a testosterona quanto o estrogênio estão ali, ó, no talo. A gente fica com mais tesão, a gente fica com mais confiança, disposição para atividade física, disposição para integrações sociais. Esse rolê é o momento da gente resolver bucha, resolver problema e ainda marcar um rolê depois do trampo sem morrer no dia seguinte, sabendo que tem que acordar às 6, 7 da manhã. E aí a gente entra no terceiro período, que é a nossa fase ovulatória. Bom, aqui, durante 3 dias mais ou menos, você vai ficar muito mais interessante, muito mais bonita e com a pele muito melhor. Só que você também provavelmente vai pensar um pouco mais com ar de tacuja ou com extremidades, se é que você me entende. Então, durante esses 3 dias, quando você estiver ovulando, você vai olhar para si mesma e vai pensar o quê? Vou usar todo o meu charme neste momento para conseguir fazer determinadas coisas, porque eu vou estar deslumbrante, mas eu não vou pensar com a cabeça de baixo, eu vou pensar com a cabeça de cima, para evitar fazer merda. Porque na próxima fase, a nossa fase lútea,
É ali que você vai olhar para aquele cara ou para aquela mina que é interessante, charmosa, gostosa, maravilhosa, dedicada e pensar, meu Deus, era só a ovulação dando na minha cara. Então, esse momento que a gente tem uma depressão dos nossos hormônios, eles diminuem consideravelmente nessa fase, inclusive a testosterona, apesar dela se manter um pouquinho mais estável em relação aos outros hormônios. Aqui, se você olhar muito para fora, você vai ver erros e problemas que antes talvez você não veria. Nessa fase a gente fica irritada, ansiosa, mais triste, mais melancólica, mas nem só de coisas ruins vive a fase lútea. A semana que antecede o primeiro dia do sangramento do ciclo, além do sofrimento físico e psicológico, um aumento significativo na sensibilidade de uma maneira geral. Isso dá uma capacidade de percepção absurda que em algumas pessoas beira quase clarividência, além de um impulso criativo muito maior. Essa é a hora, se você puder, de na sua agenda marcar para escrever tudo que você tiver que escrever, ler tudo que você tiver para ler, compor uma trilha sonora, escrever uma letra de música, pintar um quadro, descobrir se você está levando chifre, descobrir qualquer coisa que você está ruminando ali tem um tempo. Sabe aquele negócio, aquela pulga atrás da orelha que está matutando? É nessa fase que você vai olhar para isso. É aqui que você xereta todas as portas que estiverem abertas para você. Olha para dentro, porque nesse momento, se você olhar para fora, você vai ver a bagunça dos outros. E normalmente de uma maneira muito mais ampliada. Então, se você olhar para dentro, você vai ver as suas bagunças e conseguir gerar alguma coisa a partir daquilo ali. Fora saber se você realmente está levando galho ou não. Um dos maiores exemplos dessa criatividade e de como ela foi explorada por algumas pessoas que menstruam é a da nossa maravilhosa, queridíssima escritora Virginia Woolf. Nos diários dela, durante a construção de uma das maiores obras que ela concebeu durante a vida, o Orlando, ela fala da liberação de algo que depois foi considerado precursor, chamado de fluxo de ideias ou fluxo de criatividade ou fluxo de consciência. Ela descreve que é como se um dedo fosse retirado de um buraquinho, como se tudo fluísse de uma forma muito viva e as ideias fossem surgindo uma atrás da outra. Então, nessa última semana de menstruação, se possível, olhe para você. Eu ia falar do nosso bom e desquerido Freud e do amigo otorrinolaringologista dele. Os dois eram meio obcecados pela menstruação e eles partilhavam calendários menstruais das esposas, relatando aquilo que elas sentiam e uma série de outras coisas. Isso está muito documentado em algumas cartas, mas eu olhei e falei, tô falando muito do nosso pai da psicanálise ultimamente. Eu vou deixar até o vídeo sobre sonhos aqui no card, que foi o último vídeo. Falei, não vou falar da história do rolê dele com a menstruação. Você lembra que no início do vídeo eu falei pra você que devia ser uma loucura nos primórdios da civilização humana alguém tá andando por aí sangrando e não ir de arrasta? Então, tem um conceito antropológico criado por Mary Douglas e Levi Strauss que se chama liminaridade. E significa uma coisa que não está nem num lugar, não se encaixa nem num conceito, nem em outro conceito. Então, existe algo que a gente não sabe onde encaixar, que está com o pé em duas coisas ao mesmo tempo. É algo que fica ambíguo, que é ambíguo. Então, sangrar, estar sangrando, se aproximar daquilo que seria a morte, e ainda assim isso não vir a acontecer,
E essa sendo uma porta de possibilidade para gerar vida. Em algumas tradições de povos originários, pessoas que menstruavam eram retiradas e afastadas do convívio social por respeito, porque se entendia que elas estavam fazendo um atravessamento espiritual. Porque o sangue ali, ele não anuncia a morte, mas ele marca uma mudança. Um ciclo se encerra para que um outro seja iniciado. Dentro do nosso pequeno conceito de mundo ocidental, capital patriarcal, a maioria das ideias de vitória e de conquista são marcadas por guerras contra o seu próprio povo ou contra outros povos. E nesse ato de conquista, de ter vitória, todo o sangue derramado, ele necessariamente vem de uma ferida que talvez gere a morte. No Brasil, a gente tem um programa que foi criado pelo Ministério das Mulheres, que é o de dignidade menstrual. Por que esse programa foi criado? Porque uma em cada 4 meninas, normalmente pretas e periféricas, faltam às aulas por falta de absorvente. Não tem absorvente, eu não vou para a aula estudar. Isso se chama pobreza menstrual. Só que a pobreza menstrual, ela vai falar sobre geopolítica do corpo. Que nhaque é essa? A geopolítica do corpo, ela fala sobre como forças econômicas, sociais e políticas interagem na nossa vida de formas diferentes e acabam afetando o nosso corpo. Nesse caso, afeta o corpo de quem mais precisa da educação para transformar a sociedade em que vive e o seu meio, né? Para conseguir não só ascender a classes sociais maiores, mas como pessoas conseguirem ter um pouco mais de dignidade na vida, viver de uma forma muito melhor. E aqui no caso, meninas pretas e periféricas, que são aquelas que mais precisam da educação. São aquelas que vão faltar a aula por não ter uma coisa que é super simples e super básica, que é um absorvente, mas que você com R$4, R$5 não consegue comprar. E apesar de existir esse programa, né, de dignidade menstrual, eu tenho as minhas ressalvas a ele. Uma das minhas ressalvas é pessoas em situação de rua precisam não só estar com seus documentos, CPF e identidade com foto em mãos, mas elas precisam de uma autorização emitida pelo SUS digital. Você necessariamente, vivendo na rua, teria que ter acesso a computadores ou a celulares e alguém tivesse boa vontade ali de fazer para você ou você mesmo ter, além da ligação com a internet, né? Do Wi-Fi 3G, 4G, etc. Pô, eu pago um picolé pra você se você me provar que essa é a realidade de pessoas em situação de rua que menstruam no país, sabe? Se você me provar que elas vão ter como emitir essa autorização lá no meu SUS digital. Eu acho isso absurdamente burocrático e, no mínimo, fora da casinha, sabe? Um deslocamento da realidade muito estranho. Enfim, mas vamos continuar. Para compor esse roteiro, além dos livros, eu li um artigo que me chamou bastante atenção. O tabu do sangue menstrual, as perspectivas que envolvem as diferentes reflexões sobre o sangue menstrual, da Janaína de Araújo. Nesse artigo, ela traz um recorte muito interessante sobre uma exposição de arte que utilizou o sangue da menstruação como parte das obras. E aí ela trouxe trechos de comentários sobre essa exposição. O que me chamou a atenção era sobre a repetição das pessoas em falar sobre o sangue menstrual enquanto algo sujo, nojento, algo que fede, que é impuro, as mesmas ideias que a gente tinha lá em Plínio
que inclusive é endossado pelo Papa Inocêncio numa das bulas que ele circulou. Então, essa ideia permaneceu. E ele, em composição, é muito próximo do sangue que circula nas nossas veias. Então, você está me dizendo que o sangue que circula pelo teu corpo, você também acha que ele é sujo, nojento ou impuro? O que a gente faz? A gente toma uma cândida, uma água sanitária para limpar? Então, uma das diferenças do sangue que desce, né, pela essa descamação do endométrio, é que as células do sangue da menstruação, elas podem se tornar células tronco. Pesquisadores do Instituto Nacional de Cardiologia e pesquisadores do Instituto de Biofísica do Rio de Janeiro, há mais ou menos umas 2 décadas, conseguiram transformar essas células tronco em células embrionárias, que podem se transformar em praticamente qualquer tecido. Então, o sangue da tua menstruação, ele não é sujo. É um bagulho fenomenal, assim. Eu não sei se vocês têm noção do que significa isso. É só o fim de uma possibilidade, o início de muitas outras. Mas me diz aí, aqui nos comentários, o que você acha sobre a menstruação, sobre o ciclo, sobre os hormônios. A gente se vê por aí qualquer dia do nosso próximo ciclo.